Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu povo lindo, meu povo querido, que sempre acompanha com muito carinho o nosso podcast, o Café Com, aquele lugar que a gente sempre fala onde ninguém solta a mão, onde ninguém não é mexão político, né? Realmente a gente tem essa cultura de acolher, de encontrar, de estar junto com todo mundo. E hoje esse podcast vai ser muito especial, mas daqui a pouco eu apresento as nossas convidadas. Vocês estão notando que novamente a Arielle não está aqui com a gente, né? A Arielle está se recuperando do momento dela de saúde, tá em casa, tá repousando, tá com a família, mas tá tudo bem, tá bom? Peço a vocês as orações para que ela se recupere ainda mais e esteja aqui em breve com a gente, né? Que ela faz falta, né? As anedotas da Arielle são as melhores. Ela faz muita falta. E esse podcast, especialmente, ela queria muito estar aqui, porque nós passamos o mês de abril inteiro querendo falar sobre esse assunto, que é a conscientização sobre o autismo, né? E por isso hoje eu recebo aqui com muito carinho, com muita alegria, essas duas mães que com certeza têm muita história para contar e tem muito também a nos ensinar, porque eu acho que é um tema que ensina muito para as outras pessoas, porque quem não tem tanta convivência com o autista, talvez não saiba tanto sobre, né? Aí ficam as teorias, fica aquela coisa vaga ou de longe, mas eu acho que hoje vocês vão trazer muita clareza sobre esse assunto que é tão importante. Então, eu recebo aqui com muito carinho a Isabela Stutz e a Marcele Rocha. Sejam bem-vindas, se Obrigada. apresentem, né? E a gente vai bater esse papo aí. Olá a todos. Vou apresentar primeiro para minha amiga Isabela. Dá um incentivo para Vou dar um amiga. incentivo aqui para ela. Eu sou Isabela, sou mãe, sou jornalista, trabalho com comunicação. Sou mãe do Pedro, de 15 anos, e do Enzo, de 6 anos, que vai fazer 7. Ele fala que ele já tem Sim. 7. E o Enzo está inserido no espectro autista. E o autismo entrou na nossa família com ele, né? Um pouquinho mais Sim. de viver isso tudo com ele. E há mais ou menos uns 6 anos aí. E a partir desse momento, a nossa vivência, a nossa perspectiva de família e muito Sim. do meu propósito de vida mudou, né? Sim. Eu sempre gostei de fazer parte de causas, apoiar instituições, sempre gostei, né? Tava no meu DNA. Mas quando você vive Sim. e você pensa que você está fazendo, eu não estou fazendo só por ele, eu posso fazer por outros, aí isso mudou um pouquinho na nossa história. E Sim. desde que ele chegou e o autismo chegou, mudou muita coisa. Sim. Oi, Vou servir nosso café enquanto você se apresenta. tá ótimo. Sou a Marcele, sou mãe do Kai, de 13 anos, do Heitor, de 8 e do Pedro, de 5. O Pedro está inserido no espectro, né? E como a Isabela falou, o Pedro veio causar foi uma transformação na nossa família. Foi uma criança que a gente não planejou, mas foi uma surpresa enorme. E quando ele tinha 1 ano e 8, a gente começou a ver algumas regressões, com 2 fechou o autismo. E isso, o autismo, não estou romantizando, longe disso, não é romantizar, mas ele realmente mudou a minha família. Sim. Mudou como a gente entende as diferenças, entende as pessoas. Nosso olhar, tanto meu, quanto do meu marido, quanto dos meus filhos. Sim. A gente hoje é muito mais maleável Uhum. com as pessoas, com tudo que acontece ao nosso redor. Porque a gente sabe que diferenças existem, que dificuldades existem e que a gente tem que enfrentar, tem que ajudar, tem que estar sempre disposta a ajudar uma mãe que acabou de receber um diagnóstico, porque não é fácil. Sim. Receber um diagnóstico é realmente a gente idealiza um filho, a gente tem um filho que o autismo ele não vem com as características físicas. Então a gente Sim. cria uma expectativa. E quando vem um diagnóstico desse, tudo muda. E muda também a nossa perspectiva, que a gente quer que eles Sim. sejam felizes É e que verdade. sejam incluídos. É verdade. Você me fez lembrar de um casal amigo lá de Cantagalo, que eles têm um filho mais velho deles que é Down, né? E eles falam que ele é o anjo deles, né? E a Angélica fala, os meus filhos estão esvaziando o ninho, mas o Nicolas está aqui.
né? E o Nicolas é aquele que dá o sentido, é aquele que canta, aquele que dá uma coisa na casa que os outros dois filhos já estão trabalhando, já estão, e ele tá ali, né, com eles, né? E assim, a gente vê que vocês, na história de vocês, cada uma com a sua vivência profissional, Isabela é conhecida de longa data, né, de todo mundo aí, minha, desde criança. E assim, acho que o primeiro chamado, né, a gente casa, tem uma família e vem um chamado à maternidade. E como que foi para vocês, assim, esse primeiro chamado à maternidade? Porque primeiro vieram os filhos, a gente estava conversando aqui antes, os filhos mais novos delas que são autistas. Mas primeiro veio a primeira maternidade. Como que foi esse momento? A maternidade veio muito como uma escolha. Eu escolhi Sim, ser mãe naquele momento do relacionamento. Então, assim, eu tenho total certeza de que foi a melhor escolha naquele momento. sim, Vim, e o Pedro, né? E acho que essas coisas se escrevem nos nossos caminhos. O Pedro é um adolescente agora. É uma adolescente? É uma adolescência. Tem uma coisa de adolescência. também tem um adolescente, Então, né? gente. Pois é. Então, Temos. então, assim, ele é um rapaz, um homem ótimo, excelente, foi uma criança excelente, uma Sim. paz, uma serenidade, com todas as questões de criança, mas foi uma vivência diferente, onde eu estava me pegando, pensando, né? O que é mais difícil, a infância ou a adolescência, Sim, né? Aí eu falei, poxa, hoje eu vou dizer que é a infância, porque eu já vivi duas. sim. A dele e agora eu tô vivendo a do Enzo. Então, e a adolescência eu nunca vivi. Então, eu tô Aham. vivendo agora. Então, viver do dia da minha maternidade. Então, eu tô vivendo isso agora. Então, talvez a adolescência do Enzo possa ser diferente. Eu vou achar mais fácil lá na frente. Mas, assim, escolher e se viver na maternidade sempre foi uma coisa muito da minha vida. Sim, Eu escolhi ele, mudou muito a minha vida, a maternidade, em vários sim. momentos. Na primeira, com o Pedro, porque o Pedro nasceu e depois foi perto da tragédia de 2011, então aquilo tudo ali me deu um valor para ele que Sim. eu coloco isso muito. Nossa, né, que benção que eu tive, ele tá bem, ele viveu, a gente não ter passado por nada, então a gente curtiu muito. Sim. Inclusive, a gente teve muita dúvida de quando ter o outro. Aham. Eu demorei 8 anos para ter o segundo. Porque a gente, aquela coisa, a gente ama tanto que a gente sabe que eu vou amar o outro assim Sim. tanto, quando eu vou Aham, amar. Vem essa questão, né? Sei que eu vou conseguir cuidar de outra pessoa, mas eu amo tanto ele, eu gosto tanto, quero dar tanta coisa para ele, quero proporcionar tanta coisa para ele e tudo mais. Mas a gente decidiu. Meu marido é filho único e já eu tenho 2 irmãos. Que era uma coisa que eu queria que ele vivesse. Sim. Que eu vivi, eu gostei disso, de ter irmãos. A gente brigava e fazia todas as coisas de irmãos, mas ter irmãos faz muita Tem um diferença. parceiro ali de Isso. vida, né? E aí veio o Enzo, também numa perspectiva de virada na minha vida. Foi uma virada que eu dei na minha vida naquele momento, há 7 anos atrás, quando eu disse assim, chega de CLT, porque eu estava passando mal, eu estava adoecendo, eu estava Sim. ficando assim, uma pessoa... Se você conhecesse a Isabela daquela fase, a Isabela de hoje, você não ia ver. Quem trabalhou comigo, sabe? Eu estava uma pessoa muito diferente, estava uma pessoa exausta, uma pessoa cansada. E aí eu falei, não, eu cansei disso, vou viver outra Isabela. E parece que nesse momento que eu disse, vou viver outra Isabela, outra família, veio o Enzo, né? Isso. E não que não tenha sido planejado, a gente já queria o segundo. Mas acho que quando o corpo disse assim, tá bom, agora você tá bem, Aham, você tá tá melhor, pronta. vai ficar tudo bem. E aí veio o Enzo. E a gente viveu, é diferente às vezes que a Marcela quis dizer, eu acho muito importante, todas as questões quando são especiais ou específicas, Aham. são muito importantes em cada maternidade. Só que o autismo não tem nenhum exame que a gente faça nos 9 Sim. meses que a gente possa Prepare, né? dizer assim, ó, pode ter. Sim. E a gente também não quer dizer isso para nenhuma gestante. Quando eu vejo uma gestante, hoje, Graça, eu fico pensando assim, Deus prepara ela, porque se acontecer, não, ela precisa estar preparada. Mas eu não Sim. quero dizer para ela, olha, amiga, seu filho pode vir com autismo. Porque aí eu Aham. não quero botar esse peso nas costas dela. Sim. Algumas outras questões específicas, você consegue se preparar um pouco mais na gestação. Sim. Ou se você tem um caso na família, você pode saber, olha, eu tenho o meu mais velho.
Então, eu pode, sim, como é genético, Aham. poderia vir no mais novo. Mas no nosso caso, não se apresentou nos mais velhos, e se Sim. apresentou no mais novo. Mas a maternidade é um jogo, é um videogame maravilhoso, que todo dia é uma fase nova, quando a gente pensa que vive. Só aumenta a dificuldade. Quando a gente pensa que vai um macaquinho, Não, um macaquinho não diminui. base. É verdade. A fase, a gente pula a fase, mas ela não melhora, ela aumenta o nível de dificuldade. Porque até hoje, assim, você perguntou na maternidade, o Caio veio, né? A gente brinca, o Caio não foi planejado, mas quando descobriu foi uma felicidade muito grande. A gente tinha 1 ano de casado, não estava nos nossos planos, Sim. mas o Caio foi o bebê que estava faltando na família, porque estava todo mundo crescendo, não tinha bebê, e veio o Caio. E o Caio era muito sapeca, muito, né? Aquela coisa de primeiro filho e sobrinho, foi uma festa. Um reinado, né? Aham, foi. Aí veio o Heitor, planejado, Sim. e o Pedro não planejado. Conclusão. Só um planejado na minha família. E eu estava até conversando ontem com uma conhecida, eu falei, são 3 criações na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe. 3 personalidades diferentes. Diferente, com certeza. 3. O Caio é um adolescente muito tranquilo. Um ótimo adolescente, assim, não tem questões de adolescente, lógico, Sim. né? O Heitor, como a gente conversou antes, extremamente comunicativo. O Pedro, mesmo com o autismo, tem a personalidade dele, uma personalidade forte, que eu até falo muito isso. Eu falo, não jogue tudo na conta do autismo, Sim. porque a personalidade dele é forte. Aham. É dele, nasceu com ele. E a Isabela falou muito bem, e é isso mesmo, a maternidade, ela muda. Ela Sim. muda, gente. Então, hoje muitas pessoas me perguntam, você trabalha? Eu falo, não, sou mãe. Sim. Que dá Eu sou muito mãe. trabalho. Que dá muito Sim, trabalho. sim. Eu brinco com a Arielle, eu falo, Arielle, eu tô tanto tempo na primeira infância. Né? São praticamente, se a gente colocar na ponta do lápis, são 14 anos na primeira infância. Porque um cresceu, aí nasceu outra. Aí primeira infância de novo, aí quando ela tava quase indo, primeira Aí, infância de novo. Então é todo um Mas dá medo de processo. sair da primeira infância. É, Do- porque a primeira infância é diferente, é um aconchego, é um laço diferente, né? E com a mãe é um desvínculo. É. Porque eu sinto isso. Eu tento, assim, com o adolescente, me conectar, interagir e tal. Mas eu sinto que ele tem uma conexão diferente comigo do que tem com o pai hoje. Sim. E assim, eu tento falar, tá tudo bem, mas eu sinto falta. Eu fico brincando com ele. Ah, cadê meu bebê? Não sei o quê. Aham. Porque eu sinto falta disso. E aí a gente vem aquela culpa. Onde foi? Que horas ali que perdeu hora- esse laço aqui? Que hora que soltou? Que ele deixou de segurar na minha mão e andou sozinho na rua. E eu Sim. acho que é nisso, como a gente tem mais velhos, a gente já pega no pequeno e Isso. fala, passou tão rápido. Eu vou segurar esse aqui, ó. Eu não vi ele indo. É verdade. Eu não vi ele indo. E acaba que como nossos mais novos são os autistas, aí que a gente Cuida. cuida. É. E a família toda, né? Tá mais ali, Aham. né? E o engraçado é que o meu de 14, ele é meu de coração, né? E a gente, assim, ele senta e conversa as coisas comigo, Ah, que né? legal. Teve uma coisa que eu pedi a ele específico, você vai me contar. Ele chegou pra mim e me contou. E eu achei bonito, assim, ótimo. conversar, pedir conselho. A madrinha dele ontem falou assim, nossa, ele tá tão educado e tal. Eu, Não é? né? Dá um negocinho, Certo, né? eu fiz um bom trabalho. Pois é, A maternidade não retorna. é verdade. E assim, gente, vocês falando disso tudo, entra a maternidade atípica, também entram os irmãos que acolhem um irmão, né, neurodivergente, né? Como que é isso tudo, né? Como é que foi saber, descobrir o autismo e, assim, introduzir dentro da família, né? Porque aconteceu, e agora? Como que dentro da casa, dentro da mãe, né, acontece? Como é que é isso? Então, lá em casa, o autismo, quando foi fechado o diagnóstico, eu já sabia. Uhum. Então, eu sempre falo isso para todo mundo, eu bati de frente com todo mundo. Porque ninguém dava credibilidade ao que eu estava vendo. Sim. Então, quando fechou o diagnóstico, para mim, foi um alívio. Que eu falei, viu, eu sabia que tinha alguma coisa. Porque são graus diferentes É, também, né? Sim. E assim, o autismo, quem tá começando agora, o problema não é o diagnóstico ali. O problema é todo o percurso que a gente vai. Sim. Porque às vezes a criança está indo muito bem, de repente acontece alguma coisa específica, ela regride. Aham. E isso a gente tem que lidar
com esse diagnóstico é diário, não é quando a gente descobre. Sim, é verdade. E lá em casa a gente tenta trabalhar com muita leveza. Desde o dia que a gente, na verdade, desde que eu comecei a desconfiar, a gente conversa muito, muito. E as crianças, elas receberam isso muito bem, elas falam disso muito bem. Sim. E eu sempre falo que eu acho que eu tô criando ser humanos melhores. Porque, Perfeito. porque Perfeito. elas estão dentro de casa, Sim. né? E eu acho que elas veem, principalmente o meu mais velho, que é muito protetor do Pedro, Aham. ele vê assim, ele fala, não quero que meu irmão passe por isso. Sim. Eu não quero que meu irmão sofra esse preconceito. Então, como eu falei, ele fez palestra no colégio. Ele explica porque ele vive. Sim. Ele vive sendo de casa, né? Então, lá em casa, o autismo não é um tabu. Não é. A Sim. gente nunca tratou o autismo como um tabu. Tem seus problemas, lógico que a gente não quer. É difícil. A gente chora, né, Isabela? A gente chora muito. Mas a gente passa. A gente passa Sim. por isso junto, a gente consegue. Ai, meu Deus. Eu acho que é uma emoção muito grande. Porque, por exemplo, não sei como é que foi na Marcele, mas o meu mais velho pedia muito um irmão. Isso foi uma coisa que eu até escrevi no capítulo. Ele falava: quero um irmão para brincar junto, quero um irmão para fazer isso, quero fazer um Sim. irmão para ter aquilo. Que é natural. Sim, com O criança, quando certeza. pede um irmão, tem essa expectativa toda. E veio o irmão, mas o irmão não veio exatamente do jeito que ele talvez imaginava. Porque apesar aí, né, no caso, entra a diferença de idade, Aham. o diagnóstico lá em casa veio mais ou menos com 1 ano e 9, para fechar com 2 e um pouquinho. Então veio um irmão que ele foi aprendendo que ele tinha uma relação diferente, Sim. né? Nós também vivemos o autismo de uma maneira muito natural, é feio de falar, né? Porque a gente não tá querendo dizer. Mas a gente, desde o começo, o pai, o irmão, a gente nunca impôs pro irmão: ó, você é um irmão de autista, você tem que ser assim, você tem que ser Sim. assado. Ou o seu irmão é autista, você tem que fazer isso, isso, isso. A gente deixou que a relação deles se Acontecesse. criasse e acontecesse da maneira que tinha que ser, né? E Perfeito. lógico, conforme ele foi crescendo, ele foi tomando mais consciência disso e a gente foi dando mais consciência. Até porque certas palavras começaram a fazer parte das conversas cada vez que estavam andando no carro. Se até os 8 anos ele tinha ouvido falar poucas vezes a palavra autismo, agora ele ouve quase todos os dias. Sim. Então ele passou, né? Ele é quase o dobro da idade dele, passando a ouvir sobre isso. Sim. E foi passando a fazer parte da vida dele. Mas uma coisa, Grazi, que a gente colocou é que antes do autismo vem a nossa família. Sim, Antes do perfeito. autismo, vem a gente ser feliz, vem a gente ser feliz. Eu quero muito que no autismo dele ele desenvolva fisicamente, psicologicamente. Por isso vou buscar o que eu preciso do recurso dele. Sim. Mas o que vem primeiro? Vem a nossa família. Dentro da dinâmica do autismo, tem muita carga, muito peso, muita Sim. obrigação. Faz assim, faz assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, busca isso, busca aquilo. E quando a gente se torna mãe assim, a gente é inundado de informação. Sim. Porque a gente quer saber tudo. A gente com quer buscar certeza. tudo, quer resolver tudo, quer resolver a mãe, o pai, cada um. E que é o melhor também, Isso. né? Só que aí, a gente chegou a uma conclusão seguinte: eita, o que vai dar certo? A gente consegue atender isso tudo dele? Sim, Se eu atender isso tudo dele, eu não tenho 1 minuto de vida da gente. é verdade. Então a gente decidiu que a gente vai cuidar, a gente vai desenvolver, a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Mas primeiro vem a família e a felicidade dos membros dela. A minha saúde, a saúde do pai e a felicidade de todos. Sim, perfeito. Respeitar, né? É. Respeitar a gente faz muita troca. Sim. Isso hoje tá legal. Não, isso hoje não tá mais legal. Vamos trocar por isso? Que eu acho que isso hoje tá legal. Sim. Então a gente faz muita troca e é muita conversa. Na casa da Isabela, acredito que seja assim também. Vamos em tal lugar. Isso vai ser legal pro Pedro? Vamos tentar. Se não der, a gente vai embora. Entendeu? Sim. E como a gente conversa muito, eles mesmo, hoje a parte deles, mãe, Pedro não tá legal. E a Isabela falou, e realmente, muda as expressões. Sim. Hoje ele já fala assim, Pedro desregulou. Uhum. Uma pessoa que não vive isso, não sabe. Sim. Ele já usa essas expressões. E Pedro desregulou. E é muita demanda. Sim, Eles eu imagino. Eles acabam falando, porque a gente vive, né? É. A gente vive isso.
Ele já chega, o verdade. meu mais velho chega para ele e fala assim, para ele se concentrar. Fala comigo. O que está acontecendo? Ele Aham. já consegue, ele abaixa, acolhe de uma maneira diferente. Você vê que ele já está ali tentando regular. Eles vão acabando vivendo isso e vendo a gente fazer e vai acabando tendo mais esse relacionamento de Sim, família, mas de uma maneira mais acolhedora. E até sim. com os outros, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo da amiga aqui. O filho dela, o do meio, quando ele tá com outras crianças assim, a gente vê ele na caminhada, né, ele acolhe todas as crianças. Todas. Que Ele coisa cuida boa. de todas. É. Que E por maravilha, isso, gente. acho que é por isso É, mesmo. Sim. Porque ele não quer deixar ninguém de fora. Sim, vem do lar, né? Tá ali presente Aham. todo dia para ele, né? Com é. isso ele vai aprendendo Uhum. também, né? E uma coisa que eu conversava com Isabela, que é mega importante, né? A rede de apoio, né? Eu fico pensando assim, teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade, fui parar no hospital, assim, foi uma das primeiras, assim, mais fortes, e eu não sabia que tá doendo aqui, a ansiedade também. A médica olhou para mim e falou: Você tem rede de apoio? Aí eu olhei pra ela assim, tenho, graças a Deus eu tenho meus pais ali que estão sempre junto com a gente, meu esposo, eu tenho uma rede que, na hora do aperto, a minha rede tá ali, né? E como que é essa rede de apoio, né? Tem a família aqui e tem aquela primeira família nossa, tem Uhum. os amigos, tem o ambiente, tem ao mesmo tempo a escola. Como é que é essa questão da rede de apoio para vocês? Às vezes falta. E eu não tô falando só para mim, não. Eu tô falando para todas as famílias. E eu Sim, também, graças a Deus, tenho uma rede muito bacana. Acho que a principal rede é o pai. sim, Porque o nome da Marcela também, mas lá em casa meu marido é muito participativo. Ele não está fazendo a sim. parte dele, ele está fazendo É. toda a parte. Seja no prover, seja no cuidar. Por exemplo, para que eu esteja aqui nesse podcast, teve que haver um acordo para que o Sim, pai pudesse estar. E aí eu gosto muito da palavra rede, uso muito a palavra rede, Grazi, porque nossa primeira rede é sim o pai, a nossa mãe, um irmão, mas às vezes sim, essa rede não acontece em casa. Porque sim. ou perdeu, né? Ou porque Aham. não acontece, não cria esse vínculo. Acontece. É, e é muito difícil. Se já é difícil numa maternidade típica, que a gente precisa, a gente fica doente, a gente tem as nossas demandas, a gente tem nossos trabalhos, porque a gente precisa prover tudo isso. E é muito mais difícil na maternidade atípica, Sim, porque você ficar com uma criança linda e fofa é diferente de ficar com uma criança que pode ter um momento de crise. sim, E aí eu digo o seguinte, a gente deixa de reconhecer, e as pessoas deixam de reconhecer, parece que só aquela família que tem que buscar a rede. Não, mas a sim. rede pode e deve vir de todo um contexto social, Perfeito. entendeu? Porque, por exemplo, se você é vizinho de uma família, olha só, nós temos tantos prédios e condomínios, você sabe, já ouviu aquela criança ter uma coisa, por que que você não se fortalece para ser uma rede daquela pessoa? Sim, é Pode verdade. ser uma rede de cuidado, de ficar com aquela mãe ou com aquela criança quando ela necessita, mas pode ser só uma rede que vai lá levar um bolo, porque você sabe que aquela mãe não tem condição de fazer um bolo. Sim, Ou que mande Não, uma é. mensagem, né? sim, Essa é uma rede de cuidado. Outra rede que você falou da escola, a escola precisa ser rede. Mas aí a gente precisa que a escola se conscientize que sim. ela não pode mais viver aquele papel, isso para todas as crianças, de antigamente, que você coloca a criança, pega a criança, coloca a criança, pega a criança. É uma rede. Por exemplo, Sim, o Enzo ficou doente, não consegui, ele não pôde ir para a escola, porque, lógico, eu entendo, ele está gripado, não vou levar ele para ter o convívio com outras crianças. Mas isso mudou tudo, porque toda uma agenda que eu tinha de trabalho, o que que eu faço? Onde eu deixo essa criança? Né? Então, ela é uma rede de apoio. E aí, na sim. família típica, ela tem que entender esse papel dela, de apoio, de vivência, de Perfeito, horas, entendeu? perfeito. Então, assim, para você que às vezes convive ou sabe que tem uma família, seja típica ou atípica, e você pode ser rede, vamos criar essa rede, vamos Sim, fazer. E para você, família típica, sei que é difícil, mas tem que pedir ajuda e tem que confiar. Porque se a gente não criar essa rede pra gente, fica muito mais pesado. é É. verdade. No meu caso, o Pedro, ele necessita de muito suporte, né? Então, o que eu mais escuto, se precisar, pode deixar que eu fico. Caio não, porque o Caio já tá mais velho, né? Com o Aham. Heitor, mas o Pedro não dá conta.
Aí você fala, mas o Pedro que eu mais preciso. Ele que mais precisa de... Porque o Heitor eu consigo deixar no colégio, Sim, entendeu? sim. Mas quem eu mais preciso é o Pedro. E é o que eu mais escuto. É porque o Pedro não deu conta. Falei, realmente, Sim. entendeu? Mas, assim, meu marido também é... A gente tá sempre se virando. Pra eu estar aqui hoje foi, né, dificílimo. Aí eu cato minha mãe, ela fica lá com ele Sim. para eu conseguir vir. Mas a rede de apoio é fundamental. E colégio também. Eles precisam ter um olhar diferente. Com certeza. E assim, papais, a rede de vocês não pode estar furada. Nunca. É. Em nenhuma situação de filhos. Sejam atípicos ou não. Sim. Não pode estar furada, porque a mãe precisa, né? Assim, a gente sabe do nosso papel na vida dos nossos filhos, mas às vezes, eu ainda brinquei, né? Eu tô há muito tempo na primeira infância. E às vezes esse papel também, ele dá Um peso. Cansa. peso, ele cansa, né? E a gente precisa de ter um momento, às vezes, sem nada, sem ninguém. Sem nada. Deus e eu no sertão, né? Literalmente isso. E assim, nessa questão do autismo, dos graus, da conscientização, vocês têm um trabalho maravilhoso, né? Eu vejo pelas redes sociais da Isabela. Assim, eu vim acompanhando a Isabela de um jeito e aí foi o que você falou, Isabela mudou. Foi mudando, né? E conforme mudou, a gente foi vendo, assim, uma mudança muito benéfica para a sociedade. Quem se atenta vê, quem se atenta conhece, quem se atenta passa a entender, né? Por exemplo, as minhas 2 meninas, elas estudam com autistas. Entendeu? Elas estudam. Um com um grau mais elevado, o outro não. Outros 2 são mais semelhantes, são maiorzinhos. Então, assim, a gente vê também as crianças da turma, ela de vez em quando fala, mãe, eu ajudei o amiguinho a isso. Aí, hoje eu fui a que ficou junto com esse amigo para dar suporte. E assim vai acontecendo Essa é a também. inclusão, né? A Essa- inclusão é a palavra. Acho que nesse papo sobre autismo, sobre maternidade atípica também, inclusão é uma palavra muito necessária, né? Não adianta falar que é inclusivo e jogar a criança na escola. Sim. Porque eles precisam de um olhar diferenciado. Sim, No com caso, certeza. meu filho é não verbal. Então, eu preciso que a professora me passe Sim. o que ele passou, como foi no colégio, se ele ficou agitado, se ele não ficou. Eu preciso desse retorno. Sim. E só simplesmente me entregar a criança, eu vou saber como. Sim. E ele sendo não verbal, você que é mãe, você passa a entender os pequenos detalhes, Sim, quem né? convive acaba conhecendo, né? Sim. Acaba conhecendo. Mas é difícil. Você tem que ter Sim. atenção a detalhes, né? Sim. De coisas bobas. De uma criança de 5 anos de ir ao banheiro. Ele mostra no corpo dele que ele está com vontade de ir ao banheiro. Sim, mas ele não. Mas ele não verbaliza. Sim. Então você tem que entender. Para Ele se entender, comunica você tem de outras maneiras, é entender essa comunicação. para entender isso, você tem que incluir ele e fazer com que todos ao redor também. Porque às vezes a professora está ocupada, mas o amiguinho vai entender. Sim, sim. E vai ser a perfeito. voz dele muitas vezes, Sim. né? O autista não verbal, para uma mãe, é muito difícil. Porque a gente vai tentar sempre adivinhar o que aconteceu. Sim. Pelo comportamento, pela atitude que tem em casa. É diferente, né? É porque você pensa na ansiedade, Grazi. Quando você tem um bebê, né? Você já passou por isso muito assim. O que você quer que ele fale? O que você quer que ele faça? Que ele fale. Aham. Você quer ouvir aquilo. Você quer Aham. saber, começar a entender as demandas. Quando no autismo com a família que tem um não verbal, gente, é interessante explicar que ele é não verbal porque ele não expressa a fala, Sim. mas ele se comunica. Sim. Tá? É uma ele vai comunicação diferente. Isso. Ele vai encontrar a forma de comunicação dele. Não quer dizer que ele Sim. não esteja. Ele pode, inclusive, vir a falar se for da pessoa, né? Porque dentro do autismo é um espectro. Cada um tem uma coisa, cada um se expressa de uma maneira, o autismo vai ter características. Uhum. Isso é interessante a gente falar, porque cria-se muito essa disparidade entre o autista. Perfeito. Ou ele é aquele que tem X problemas, ou é aquele muito
perfeito. Aham. Olha, não, para cada um ele vai falar. Não quer dizer que ele é mais leve para uma família ou mais pesado para outra. Sim. Cada família vive isso. O Pedro e a família dele tem a comunicação dele. O Pedro vai crescer e se ele for estimulado, uma família investe nele, se a escola entender, se a sociedade entender, aí vem a inclusão. Sim. Ele vai poder se expressar, se comunicar e se ver mais parte desse todo de uma maneira muito melhor, né? Sim. Por isso que a Perfeito. gente precisa trabalhar muito essa informação sobre a inclusão. Sim. Suas filhas vão crescer, quando elas forem adultas, olha só, elas já passaram 12 anos da escola dela aí, ouvindo sobre isso, convivendo com isso. E aí, quando elas chegarem lá na frente, elas vão saber muito mais. Sim. Hoje nós vivemos uma geração que há 12 anos atrás não se ouvia falar do autismo assim. Não. Era o diferente da É, sala. isso, era o diferente, o Não esquisito, se aquele que não compreendia. passava, Ou não ia. ou não ia pra escola. Ainda tem esse entendeu? detalhe ainda. Então a gente tem uma geração que da nossa para mais velho que não sabia sobre isso, que não sabia sobre essa palavra. Ou que se você falasse, olha, ele é autista. Meu Deus, ele é autista. Ah, ele é doente. Tadinho. Tadinho. Sim. E principalmente assim, mas ele é tão bonitinho, Aham. é o que eu mais escuto. Ele é lindo, né? Ele é lindo, mas ele é tão bonitinho. Mas ele é mesmo. Nem parece. É o que eu mais escuto. Eu tenho a oportunidade de escrever para a revista Mater Life, inspirada Aham. também na Marcélia. Eu escrevi sobre isso. Ele não tem cara. Tem uma foto do Pedro e do Enzo, na nossa caminhada do ano passado. Porque a gente ouve muito isso. Sim. Porque, diferente de outras questões específicas que se expressam visualmente, Sim. você consegue ver se aquela pessoa tem alguma característica. Aí você entende, ela é um PCD, eu tô vendo isso. Aham. Muitas vezes no autismo, você não vai ver isso. Sim. Principalmente na infância. Né? Você vê aquela criança bonitinha, parada ali. O Enzo, é lourinho, de É olho azul. silencioso, né? Você De certa não forma. viveu ele, você está vendo um pequeno recorte, seja na rede social, seja na vida real, você está vendo um pequeno recorte dele, você ouve muito isso. Não, mas ele tem mesmo. Mas mãe, aquilo assim, você já fez aquilo para ele? Mas ele vai crescer, ele vai deixar de ser autista? É. Eu imagino. Entendeu? Aí você, pô, assim, em momentos que a gente fica mais pegada na raiva, você responde com mais grosseria. Mas eu tento, né, levar sempre na informação, Sim. porque, quem sabe, aquilo chegou para aquela pessoa e ela se transforme. Aí eu falo, mas ele é autista mesmo. É sim, eu tenho certeza. O médico deu Aham. laudo, já fiz um monte de exames, já fiz um monte de coisa. Ela tem resultado de certeza. muito trabalho, terapia. Aí ele fala, não, mas olha, ele conversa, né? Nossa, ele é tão inteligente, né? Eu falo, mas você já viu que eu fiquei já tô 5 anos sentada em sala de espera? Sim. Que eu tô 5 anos em casa, trabalhando 24 horas com ele. Ai, Então, meu é tudo Deus. um resultado. Por isso a intervenção e a conscientização das famílias sobre essa inclusão é melhor. Que a informação chegue, não para amedrontar, mas para que a pessoa que teve um filho, ela possa o quanto antes observar certas coisas, ou ter dúvidas e levar para o seu médico, para levantar questionamentos. Não que todo mundo vai ser autista. Sim. Né? Meu filho não faz isso, ele é autista. Sim. Não, ele pode ter um atraso de desenvolvimento em alguma questão. Sim, Ele é tem um atraso da perfeito fala, também, né? ele tem um atraso motor, ele vai se estimular a desenvolver. Mas se tem algum alerta, e aí vem a validação de coisas como a Sim. Marcela falou, de validar a mãe, a família, o pai, Perfeito. porque às vezes a gente invalida quem vive ali o dia inteiro com aquela pessoa, sabe certas coisas, sente certas coisas. Sim. Então é muito importante que o profissional e que a escola não invalide. Sim. Eu tô falando para o médico, nossa, ele tá fazendo muito assim, ele chora muito, Eu conheço meu filho. ele não dorme, Né? mas ele não mama, ele não pega no peito, eu chamo ele, ele não atende. Aí eu, não, Quando eu comecei a desconfiar do Pedro, que eu comecei a falar, as pessoas falaram assim, mas ele pisa na ponta do pé? É. Eu falei, não. Aí o médico, ele senta em W? Eu falei, não. Mas eu tô brincando com ele, tá olhando. Eu falei, sim, mas tem tantas outras coisas que ele não faz, né? Não é só isso, não é só um pisar na ponta do pé, um fazer o flapzinho com a mão. Esses estereótipos que as pessoas Clássicos. colocaram, né? Sim. Não, nem todos fazem. Você vai no Google, tantos Dá um Google. sinais do autismo, pá. Né? E muitas famílias se prendem nisso. E aí vem o que você estava falando também. Às vezes a criança não é autista, ela tem uma outra que precisa se fazer um Precisa de uma caminho. atenção. Sim. E aí, às vezes,
Vem um diagnóstico errado. Isso. Quando a gente começou com o Enzo, a gente deu aquele alerta, aí começa o diagnóstico. O diagnóstico não é assim fácil. Você vai lá no consultório, epa, é mesmo, toma aqui o papel, né? Eu também falo isso, que assim, foram 2 papéis, que ele nasceu, e depois o papel do laudo. Aham. Mas a gente pensou assim, vamos começar a estimular. O que tem que fazer antes de ter o diagnóstico? Tem que fazer a fono porque tá assim. Tem que fazer a psicóloga fazer. Então a gente começou a estimular. E a gente viu que estava dando resultado. Aí veio o diagnóstico. Aí a gente entendeu mais, né? E então, assim, se você vê alguma característica e tem a possibilidade de estimular o seu filho, estimula. Só vai vir Sim. para ganhar, só vai vir para o bem. Nós estamos aí no mês das mães, que você não se sinta mais culpada. Tira essa culpa, que já é tão pesada em tudo que a gente vive. Sim. Tira essa culpa. Você está estimulando seu filho, você está proporcionando que ele fique melhor, seja melhor. Faça. Sim. Se for autismo, vai fazer mais. Se não for autismo, já fez um estímulo. E assim por diante. A gente tem que colocar isso com um pouquinho mais de naturalidade. Sim, E perfeito. uma das campanhas que a gente usou no mês de abril é que a informação gera empatia. Sim, Que a perfeito. empatia gera informação. Se eu fizer isso com mais coisas, mais pessoas vão saber, mais coisas vai ter mais informação e a gente vai poder ter uma sociedade mais preparada. Saiu recentemente um estudo americano, que é uma estatística americana, mas porque nós, enquanto Brasil, ainda não temos, que a gente tem hoje, até 8 anos, 1 a cada 31. De cada 31 pessoas, 1 é autista. Então, numa sala de aula de 20 e poucas crianças, você vai ter 1. Sim. Então, a gente precisa que as famílias consigam falar como você deve falar com seus filhos, olha, ele chegou lá e disse que é um garotinho que não senta. Igual o meu, chora todo dia para entrar na escola. Mamãe, tem um garotinho que chora todo dia para entrar na escola. É. E aquela família falar com seu filho, ele é autista, ele tem essas e essas e essas características. Você pode ajudar, você pode acolher, porque a gente vai informar. Então, é papel da minha família informar? Porque eu vivo o autismo, mas é papel de todas as famílias multiplicarem. Sim, com Uma certeza. vez eu vi, eu não lembro onde, que falaram, eu estou levando meu filho à terapia para aprender a lidar com o seu filho. E você faz o quê para aprender a lidar com o meu filho? Exatamente. Sim. Gente, é forte, né? É forte. Uhum. É engraçado, eu ouvi, não lembro onde isso, da pessoa falando que às vezes a gente tem que pegar a nossa necessidade, adaptar para lidar com o outro. Né? E o que o outro Faz. Qual é a troca, né? E assim, gente, essa palavra também, empatia, é fundamental. A empatia, você passa a ter empatia com a mãe, você passa a ter empatia com a criança, com a família toda. E você também ensina para os seus filhos. Porque é fundamental. Do que adianta a criança ir para a escola, ela tentar ser incluída naquele ambiente, mas as crianças que estão ali não acolherem, não entenderem, não fazerem parte da vida dele, né? Ficar isolado. Não é assim também que funciona, né? A gente não quer que os nossos filhos tenham que ser moldados, que a gente, para a família típica, eu tenho que ensinar ele, filho, você não pode ficar falando dos seus assuntos que você só gosta com as outras crianças. Sim. Olha só, eu tenho que ensinar isso para ele, porque se ele ficar falando só dos assuntos que ele gosta, as outras crianças não vão associar. Sim. Filho, você não pode fazer isso. Então, eu também quero que a outra criança entenda que o Enzo só gosta de falar de países. Sim. Que Enzo não. Então a gente precisa dos dois lados. A gente tem que ficar moldando nossos filhos. Olha, você não pode ficar correndo. Você não pode fazer isso. Segura as mãozinhas. Não. Então a gente quer que também a sociedade comece a entender. Sem julgar, né? Sim. Se naquele momento ali ele correu por algum motivo, calma. Vem aqui, vamos ajudar, vamos estar junto, né? Eu lembro que um dia desse aconteceu, eu estava no hotel onde trabalha meu marido, aí aconteceu tinha um menino autista com a mãe no balanço e a gente estava lá tomando café e estava tudo natural. Eu saí com uma empadinha na mão e não sei por que cargas d'água, ele levantou correndo, veio na minha direção, me deu um tapa, minha empadinha voou, eu peguei ela no ar e continuei. E a mãe, você me desculpa, falei, nada, tranquilo. E fui com as crianças, depois eu fui e conversei com elas. Falei assim, provavelmente ele é autista,
né? A gente tem que entender também, né? Ele não veio aqui, não foi uma coisa assim, ele não gostou de mim, não foi, foi uma coisa dele ali. O que que aconteceu com ele naquele momento para ele chegar naquele, né, naquele Alguma estágio coisa ali? teve. Sim, e a gente tem que, Aham. calma, vamos lá, vamos continuar a vida, né? Ele vai continuar a vida dele, eu vou continuar a minha, ninguém vai se estressar ou se arranhar ou não ter o carinho com o outro que é necessário ter também nesse Sim. momento, né? Ai, gente, e assim, eu fico imaginando, porque a vida de uma mãe, ela é total doação, né? A vida de uma mãe, ela é doação. Seja neurodivergente ou não, ela é total doação. E assim, eu imagino que vocês têm uma rotina profunda, né? Uma rotina metódica também, né? Que inclui terapias, que inclui tudo isso. Como que é, né, essa rotina, o dia a dia? Lá em casa eu tenho um adolescente, uma criança de 8 anos e uma criança de 5. Uhum, E que precisam também da minha atenção, sim, né? Os dois precisam da minha atenção e acaba que eu me dou muito pro Pedro, sim, né? sim, E eu me culpo muito por isso, por não conseguir dar a atenção que eles também precisam. sim, perfeito. Então é difícil, não é fácil. A gente tenta dar atenção um dia para um, vai ao cinema com um sozinho, Sim, assiste uma série com o outro sozinho. A gente está sempre tentando ter um equilíbrio sim, para não deixar ninguém, mas tem hora que, infelizmente, não é possível. sim, Aí, semana passada, o meu mais velho estava internado. Aí, meu marido falou assim: tá, e o que que a gente vai fazer com a terapia do Pedro? Eu falei: olha, a vez do Caio. O Pedro vai ficar sem o colégio, sem terapia hoje, porque hoje a atenção será do Caio. sim, E por aí a gente vai. Hoje, quem precisa mais? É você? Então, a gente vai ficar com você hoje. sim. Entender que nesse não, quando não é possível, tá tudo bem É, também, né? A gente se cobra muito também, a gente põe um sim. peso sobre É. nós mesmas, né? Uhum. Entender que o tá tudo bem faz parte do nosso dia a dia também, né? Faz parte desse processo. E dentro dessa rotina de que sobrecai muito sobre a mãe, a gente está no mês das mães, entra muito o papel do pai, como você já falou, Sim, e entra muito uma coisa que é muito difícil já para qualquer mãe, independente, é se olhar. A gente perde esse olhar. sim, A gente perde esse tempo, a gente perde esse olhar, a gente perde a prioridade, entendeu? sim, Do sim, simples. sim, sim. Não, assim, do simples, Grazi, ó. Eu tenho que comprar esse doce aqui. É, Ah, É isso. isso. Ah, mas esse aqui o ele gosta. Você compra o dele, você não compra o seu. não Você é. perde aquele olhar, tipo assim, tem um evento assim que eu gostaria tanto de ir. Não, eu não posso ir porque eu tenho que essa rotina, esse compromisso. Sim, Eu sei que é difícil, não tô dizendo que é fácil, não. Eu mesmo já passei por isso. E aí vem, como para qualquer família, que eles crescem. sim, Quando ele era menor, como a idade do Pedro, era muito mais difícil conseguir tudo. com certeza. E de acordo com a necessidade da família, é mais difícil. Mas hoje eu procuro encontrar uma medida para mim. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de participar do movimento feminino. Então, eu vou. Perfeito. Não posso ir em todos? Não, não posso ir em todos. Mas eu posso ir em algum momento. Isso me fez me sentir melhor. Sim, Porque a bolha é muito consome muito a mãe. sim, A figura da mãe, né, na família como cuidadora. A gente se consome muito no cuidado. sim. E assim, eu sei, mães que estão aí nesse mês, é difícil muito romper essa bolha. E assim, não tô dizendo que vai ser agora, que vai ser no momento Imediato, né? imediato. E eu procuro, assim, por conta das redes sociais, às vezes eu recebo muitos relatos, eu falo ficando assim, tá tudo bem, você não pode fazer agora. Quem sabe, daqui uns anos, em algum Sim. momento, se você tiver. E o que é esse romper a bolha? Ah, eu não posso sair de casa. Tudo bem, mas você pode fazer o quê? É que em algum momento você pode fazer, porque eu vejo que para mim, enquanto mulher, né, é um alimento, Sim. entendeu? Porque às vezes eu só penso assim, ai, que saudade de ser sua filha. Aí eu falo com o meu pequeno assim, ó, ele fala de férias, eu falo assim, eu quero tirar férias na casa da minha mãe, porque lá eu não lavo, eu não passo, eu não cozinho. Você falou uma coisa agora, Isabela, que eu lembrei, sabe de quê? Do nosso café ano passado. Ah, foi Que nós mesmo. fizemos com as mães atípicas. E foi muito difícil. gente. Oh. Todas queriam e ninguém podia. E foi muito Foi difícil mesmo. a gente conseguir reunir. Mas conseguimos. Aí a Isabela começou e falou assim: olha, nós vamos falar quem somos nós. A Isabela falou: eu sou Isabela. Era E ela falou dela. Ela não citou marido, filho, nada. Todas falaram:
eu sou fulana, mãe de ciclano. Todas. Aham. E O isso, desafio era que elas se perguntassem Ninguém alguma conseguiu. Não conseguiu. Sim. Sim. eu achei isso muito interessante. Porque a Isabela deu exemplo e ninguém Aham. fez. Não conseguiram. Sim. E tudo bem. É porque faz parte. Faz parte da vida. A gente costuma brincar, né, que nasce a mãe, nasce um filho, né? Vem baixa um download, assim, chegando, né? E, ao mesmo tempo, assim, eu não sei se vocês passam por isso, assim. Às vezes a gente quer aquele momento de refrigério, de solitude, de paz. Tudo de nada. Aí tá tudo assim, de repente, tá faltando alguma coisa. Cadê? Tá calmo demais. Aí você começa a ficar Se naquela coisa preocupar. assim, como é que tá? Será que tá bem? Será que não tá? E tal. Aí já vem a... Mas aí que tá, Grazi, a gente tem que entender que tá tudo bem. Entendeu? Dizer assim. E aí é muito difícil que você tem que confiar no outro. Você Sim. tem que confiar que, ó, deixei aquele momento em algum lugar com alguém. Mas é difícil. É você dizer assim, tá tudo bem, eu saí agora porque preciso fazer isso. Sim. Eu preciso cuidar o tempo inteiro. Porque as mães, nós estamos aí no mês de maio, aí tem uma campanha que chama Maio Furta Cor, que vem cuidar da saúde mental das mães. As mães estão adoecendo. Sim. E o que mais... Eu Com choro. certeza. Assim, é uma coisa que eu choro muito quando as pessoas me mandam umas certas reportagens. Eu falo, pelo amor de Deus, não me manda. Não é o meu perfil de rede social compartilhar isso. Não é o meu perfil de... Tipo assim, a mãe de fulano, daquela pessoa autista, não aguentou e atentou contra a própria vida. Eu só fico imaginando o tamanho Da da dor, dor que ela estava desespero, né? sentindo Sim. para chegar àquele ponto. Sim. Então, as mães, as mulheres adoecem cada dia mais por conta disso. A gente não pode deixar. Como que eu posso deixar que uma mulher que fez uma coisa tão maravilhosa, que é o dom da vida? Sim. Perfeito. Cara, você gerou uma vida. Tu fez osso, tu fez membro. Sim. Você fez uma coisa incrível. Ninguém faz isso. Cientistas estão há anos estudando para fazer um órgão. Você faz um órgão. Entendeu? Você tem um dom maravilhoso. E aí depois você faz a vida. Depois você chegar nesse ponto. Então, assim, não tem como você pensar que aquela dor, que aquela mulher chegou a esse ponto de atentar contra a própria vida ou contra a vida do que ela gerou. Aham, Isso é sim. muito, assim, você cuidar da Pesado. saúde mental da mulher, mãe, é muito essencial. A família precisa se envolver, que cuidar daquilo. Quantas vezes a gente... Eu depois que comecei a viver isso, eu comecei muito a perguntar isso. Tem uma amiga influenciadora que ela foi mãe agora, Aham. e eu tava sentindo isso. Todas as vezes que eu vou mandar mensagem pra ela, lógico, eu acho a neném dela linda, eu acho fofíssima, mas eu tô vendo tudo da neném dela, que ela tá postando. Eu sempre falo, e você? Mas isso aqui, olha, Tamara, eu não tô vendo isso. Uhum. Eu me policio a perguntar e falar dela, porque ela tá vivendo. E aí é tudo bem, é a fase dela, né? Aqueles primeiros meses. Mas a gente esquece de saber Sim, disso. é verdade, é verdade. De vez em quando tem uma mãe que entra em contato comigo e fala: eu acabei de ver o diagnóstico, acabei de receber o diagnóstico. Primeira pergunta que eu faço: e você? É. A gente vai cuidar, mas e você? É fundamental, né? É fundamental. É empatia também com a mãe, né? Com a família. Porque, assim, a mãe, ela tem a questão de educar, de criar o filho, de dar valores e tudo mais. O acalentar, né? E às vezes ela fica perdida nisso tudo. Ela faz tanto, ela doa tanto que... Sugou. Foi, cadê aquela pessoa? Cadê o respiro, né? Muitas vezes eu me pergunto, cadê a Grazi? Quem é essa agora? Mudou, né? E a gente vai mudando, mas também a gente não pode perder a nossa essência, né? Sim. Isso aí. Ai, gente, nisso tudo nasceu também Papo Família, Papo em Família. Como que é essa questão, né? A sua rede social mudou, Papo em Família. E como que acontece? Não, o trabalho na rede social nasceu antes do autismo, Sim, né? Antes da sim. família atípica. Porque eu gostava do tema, eu me sentia afetuosa ao tema e tinha essa intenção de... Eu trabalhava numa TV, de transformar isso num programa.
Eu era muito tímida, Grazi. Você falou que eu sou, não gosto de falar, nananã. Ela tá traba- fazendo isso comigo agora. Eu trabalhei 10 anos em uma emissora de TV sem fazer vídeo. Sim, Eu escrevia lembro. tudo que muitas pessoas falavam lindamente. Aham. Mas eu não era aquela pessoa. E aí foi numa virada dessa de vida que eu falei, poxa, eu posso fazer. Por que não, Por que né? não fazer? Eu vou lá, vou botar a cara, vou aprender, vou conseguir, vou fazer do meu jeito. E nosso tempo tá acabando. E aí nasceu o Papo em Tem tempinho Família. ainda. Que hoje virou um instrumento de partilha, de compartilhar das vivências da minha família, de um retrato da minha família. Porque o que acontece na minha casa, muitas vezes acontece nas outras casa do casas. outro, é. Cada um da sua maneira. Então, assim, é um papo que eu compartilho muito da minha casa, das vivências, que agora, com certeza, virou nosso propósito falar do autismo, porque é um nicho que eu vejo que eu posso falar, não sou especialista de nada, por isso que eu tô sempre buscando gente lá, que, poxa, conheci uma educadora inclusiva, vem falar Sim, aqui. É verdade. E outras mulheres assim, eu procuro trazer. E eu procuro trazer outras mulheres também que não gostam Sim. tanto de falar, Mas estão aqui. mas aqui, porque eu acho que essa voz é nossa. Se a gente Sim. trocar isso, trocar pra cá e sair da nossa cidade, além das nossas montanhas, a gente Sim. consegue levar muito isso. O papo me proporcionou a escrita, né? Hoje a gente já Sim. vai pro nosso 4º livro Que bacana, gente. de escrita, fora esse das mulheres, maternidade, superações. Eu trouxe aqui vou encaminhar para a área, eu tenho certeza que nesse momento que ela está lá de repouso, são histórias de mães que ela vai poder ler, né, Sim. e viver Ela é mãe isso. também. Então, e depois a gente vai combinar aqui com a Grazi um sorteio de um outro exemplar nas redes sociais de Sim, vocês, para que perfeito. possa chegar a uma mãe ou E uma as histórias família. são lindas, É, né? Sim. porque na verdade é um livro de mulheres, maternidades, mas é um livro para todo mundo. Sim. Para o pai ler e entender aquela mãe, para a pessoa ler e entender aquela família. Porque cada mulher, mãe, aqui contou a sua história Sim. no que é ser mulher, maternidade e superação. Fica o convite aí, se a gente tiver uma próxima edição, que vocês possam estar juntos. Ah, olha, seria maravilhoso. Então, assim, o papo me proporcionou isso, sabe? Sim. Ser rede de muita gente, mesmo não estando perto. Ser contato de muita gente, mesmo não tendo coisa. Ser conexão. Sim, E, assim, perfeito. e é uma vivência diária. Todo dia dá vontade... É que nem filho. Todo dia dá vontade de desistir? Todo dia dá vontade de desistir. Mas todo dia tem vontade de continuar, porque vem alguma coisa diferente. Sim. Eu conheço pessoas diferentes, sabe? Assim, fui muito acolhida. Sim. E enquanto rede social, eu gostaria também de aproveitar esse mês das mães e deixar um relato que, assim, mulheres, mães, a rede social é um retrato, é um recorte das nossas vidas e realidades. Aquela pessoa Perfeitíssimo. muito famosa que você vê ali só anunciando, esbanjando com os filhos perfeitos, também deve ter suas imperfeições, seus calos e suas vivências, mas nem tudo ela compartilha, entendeu? Então, não se sinta menor ou inferiorizada porque você viu uma coisa na rede social que te causou aquilo, né? Você viu que, mas olha, o filho da Isabela é autista e ele faz assim, esse assado. É o filho da Isabela. Mas a filha da Grazi é nananana na rede social. É a filha da Grazi. A sua filha, o seu filho, dentro da sua vivência, é o seu filho. As redes sociais são um recorte da nossa realidade. Sim. Então, você pode utilizar pelo bem. Vai buscar informação, vai conhecer pessoas. Nossa, quando eu recebi o diagnóstico, eu fui acolhida por uma mãe de Fortaleza, que até hoje eu mando... Ela me acolheu de uma maneira, naquele momento, que foi tão legal, foi tão... fundamental, Foi né? fundamental. Ela é uma pessoa que, assim, na minha vida, no diagnóstico, ela chegou no momento certo. Sim. E aí, pronto, usa da melhor maneira possível, usa para o bem. Se está te fazendo mal, deixa de seguir. Se te dói, não partilha. E até para o mal também. Se aquilo é uma coisa ruim, não partilha, cara. Sim, é verdade. Porque você vai divulgar uma coisa que não é legal. Aprende a filtrar, né? Filtrar. Isso aí. Gente, e assim, nisso tudo a gente vai se construindo, a vida vai acontecendo, a gente vai influenciando, vai tocando a vida de outras pessoas, né? Assim como essa pessoa fez com você, ela passou também, A fazer. com certeza em algum Sim. momento alguém também pode ter Pô. feito com ela, É. né? E a gente vai entendendo tudo isso, essa dinâmica toda que é a maternidade, né? E eu vejo que iniciar esse mês de maio com esse papo aqui com vocês
é assim, fundamental, sabe? Porque a gente conscientiza e ao mesmo tempo partilha, né? O que você falou da mãe. A mãe é mãe. A mãe é mãe, Uhum. qualquer que seja a situação, ela é mãe. E essa questão dos recortes, da vida perfeita, da vida instagramável, ela é ilusória. Quantas vezes a gente olha e pensa, cara, como que eu não consigo fazer isso com meus filhos? Como é que eles não estão educados assim? Como é que tem a birra? Como é que tem a pirraça? Como é que acontecem as coisas? E tá tudo bem, né? A gente precisa também passar a ter esse filtro. Às vezes eu me afasto um pouco do Instagram para eu lembrar da minha realidade, né? Porque o dia a dia é no corre, né? Não é fácil. Mas você trouxe aí sobre o autismo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Já queria deixar um agradecimento para você, Grazi, Aham, para a Ari, por esse espaço, por essa pauta, por abrir o espaço. Durante o mês de abril, nós, né, quanto Mães aham, Atípicas, nos unimos para fazer uma campanha de conscientização em Nova Friburgo, mas que se expande. A gente preparou uma cartilha com apoio de perfeito. várias entidades e Uhum, empresas que explica o básico do autismo. E sim, essa cartilha está disponível virtualmente na Secretaria de Políticas Inclusivas do Governo do Estado, mas pode entrar em contato comigo, @papo em família, que eu mando. sim, Tem eletrônica, é de fácil leitura, 26 páginas, você vai conseguir ler facilmente. A intenção é que chegue para pessoas que precisam entender palavras e símbolos e coisas do autismo. A gente sim. está à disposição aí, a gente quer que o tema do autismo foi o mês de abril azul, mas que seja o maio, o junho e que todos os dias a gente possa levar. Muito obrigada aqui, de gratidão mesmo por esse café, por esse espaço e por essa acolhida. Nada, gente. A gente que agradece a vocês, né? Marcelo quer falar alguma coisa também para Agradecer o finalizar? espaço, levar informação, levar um Sim, pouquinho da nossa vivência, da nossa rotina, mostrar que não é fácil, mas é possível é a possível. gente É dar verdade. conta. E que a maternidade, mesmo com todos os desafios, eu não teria outra escolha. Sim. Ai, gente, a gente ama demais nossos filhos, ao mesmo tempo a gente tem a dorzinha Não no é? coração e tudo vai Mas a acontecendo, gente não né? se vive sem. É verdade. Eu queria muito agradecer a vocês. Foi uma aula. Tô sendo Obrigada. muito sincera, porque assim, às vezes a gente também precisa receber, né? É muito bom a gente se colocar no papel de Uhum. ouvinte, de ouvir a realidade do outro também, né? Pra gente saber também como educar os nossos filhos e também participar junto na sociedade e estar junto com vocês também, né? Como eu disse aqui, ninguém solta a mão de ninguém, a gente está aqui, ó, o que vocês precisarem, a nossa mão também está estendida daqui para lá, de lá para cá, tá bom? Que vocês possam retornar aqui a esse lugar, né? Seja com uma campanha, seja com um projeto, seja para falar de alguma coisa, a gente está junto com vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada, Só querida. tenho a agradecer a vocês. E agora vamos fazer o nosso tintim. A minha De canequinha café. hoje é do Dia das Mães, ó. Obrigada, Ai, querida. gratidão, gente. Deus abençoe vocês, né? E feliz aí começo do mês de maio, mês das mães. Sejam todas sempre bem-vindas e acolhidas aqui. Tchau, tchau.